Olá, queridos! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Beatriz Larra. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como estão sendo os meus estágios durante essa quarentena. Bom, eu fiz uma listinha aqui que eu identifiquei 7 estágios comigo dessa quarentena. O primeiro estágio pra mim, que foi lá no meados de março, mais ou menos, foi um estágio mais assim de confusão. Era tipo, o que tá acontecendo? Porque eu parei de trabalhar do nada, me mandaram, né, ficar em casa, a gente não sabe o que tá acontecendo, tem uma doença por aí, era uma coisa muito misteriosa. Eu acho que a gente ainda tava começando a colher informações sobre o que estava acontecendo, então foi um primeiro estágio de eu sei que tem alguma coisa acontecendo, só que eu não tô entendendo muito bem. Ok, me mandaram ficar em casa, eu vou ficar em casa. Mas era uma confusão de o que tá rolando, sabe? O segundo estágio, eu acho que ele já foi um primeiro impulso meu, que foi o impulso de ser positiva, né? É o estágio que eu apelidei de tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Porque eu comecei a entender um pouco a seriedade da situação, mas o meu primeiro impulso foi ser positiva, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco vão achar uma cura, ou então não vai ser tão letal assim, né, esse vírus e tudo. Eu tava numa esfera muito otimista, o que foi bom por um tempo, parando pra pensar, mas eu acho que eu tava um pouco alienada assim no fundo, sabe? Eu acho que eu não tava entendendo exatamente a gravidade da situação. Foi nessa fase aqui que eu senti que eu tava me dando uma mini férias. Eu achei que, ok, vamos ter que ficar em casa porque tem um vírus assustador lá fora, mas eu sinceramente achei que fosse durar pouquíssimo tempo, coitada. E eu acho que eu me dei uma mini férias, né? Eu tava comendo mal, não tava treinando, eu deixei o meu corpo descansar, deixei eu relaxar, sabe? E eu acho, hoje eu vejo isso até como um desrespeito que eu tive com os profissionais, não só os profissionais da saúde, né? Porque tem toda uma gama aí de profissionais que nunca parou de trabalhar. E eu acho que é muito injusto da minha parte, eu vejo isso agora, de achar que eu tô numa mini férias, sendo que tem gente lá fora, dos mais variados setores, né? Colocando a sua vida em risco para ajudar as pessoas. Então eu acho que foi um pensamento um pouco errado, assim, de tudo bem, tô de férias, vou curtir aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto ativa. Sabemos hoje que não foi bem assim. O meu terceiro estágio, ele foi o primeiro estágio, digamos assim, ruim, negativo. Foi um estágio de não vai dar tudo certo, tá tudo uma porcaria. Comecei a ver muita TV, comecei a entender realmente a gravidade do que estava acontecendo. Começaram a ter os primeiros óbitos por conta do coronavírus e aquilo foi me afetando muito, foi uma avalanche, né, pra todo mundo, eu imagino. Foi uma avalanche de informações e passado aquele meu otimismo do outro estágio, eu não sei, eu dei uma declinada assim de não vai dar tudo certo, vai todo mundo morrer. Eu tava bem pessimista, pra ser sincera. Eu acho que de tanto eu ver TV, de tanto eu tentar me informar mais, né? Eu tava no Twitter, tava no jornal, tava no Instagram. Era muita coisa ruim junta acontecendo, sabe? Em centenas de países ao redor do mundo, né? Por onde esse vírus aí passou. E eu acho que eu não consegui lidar muito bem com isso. Eu tava bem negativa, eu tava bem pessimista. Eu acho que isso foi afetando, obviamente, o meu humor, minha produtividade, não sei, minha vontade, assim, de fazer alguma coisa, sabe? Eu tava no iniciozinho aí de uma inércia, que mais pra frente eu vou contar pra vocês. O quarto estágio, ele foi engraçado, porque ele foi um completo oposto do terceiro, né? O terceiro eu tava lá naquela inérciazinha assim, de repente, mas no quarto eu acho que girou uma chave que eu falei, não, peraí, a gente já tá 1 mês em casa, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar me alimentando bem, eu tenho que continuar... Eu comecei a me dar várias obrigações. Nesse estágio aqui eu tava meio maluca. Foi um tempo bem interessante, assim, que eu pude começar a produzir alguma coisa, então aos pouquinhos eu tava voltando pro Instagram, que eu tinha abandonado completamente. Eu comecei as aulas de alemão online. Então eu tava me dando alguns projetinhos, sabe?
Confesso que a questão de treinar ainda tava meio assim, eu treinava uma vez aqui, uma vez ali, tava bem esparso assim, mas pelo menos eu tava tentando. O problema foi que eu acho que eu me cobrei demais e me culpava demais quando eu não conseguia fazer alguma coisa que eu tinha me proposto, sabe? E isso começou a me afetar. Comecei a me culpar, comecei a me sentir mal por não estar conseguindo produzir. Porque isso é muito importante. As pessoas nas redes sociais, principalmente o Instagram, estavam super produzindo. E era live todo dia, e todo mundo treinando, e todo mundo comendo bem, todo mundo, a vida não parou. E eu ficava, uai, gente, por que só eu que tô com essa dificuldade, todo mundo tá conseguindo? Abre parênteses, né? Tudo na rede social é completamente filtrado. Então, eu tava aí me baseando por um filtro das outras pessoas. E aí, dado que eu consegui essa clareza de que eu tava talvez super produzindo e que eu tava me culpando, eu comecei a desacelerar um pouquinho, né? Só que eu desacelerei até demais. Eu entrei numa inércia total, muito pior do que a inércia da fase 3. Só ficava aqui deitada, entrava muito no Twitter, ficava jogando joguinho de celular, não fazia nada, ficava só vendo TV, seriado, não sei o quê. Eu entrei numa inércia mesmo, assim, de então tá bom, não vou produzir, eu vou relaxar, porque eu tô no meio de uma pandemia mundial e eu não tenho obrigação nenhuma de produzir, sabe? Era esse o meu pensamento, mas hoje eu vejo que eu tava indo de um extremo pro outro. Ou eu tava no 8, que eu não produzia nada e tava ali deitadinha, ou eu tava no 80, que eu tava muito maluca produzindo. Não dá, né, gente? Você tem que achar ali um 52, um 50, pra você manter uma saúde mental adequada e que te faça bem. Agora, o estágio 6 foi bem complicado, tá? Foi o meu pior estágio, né? E foi um estágio, assim, de inércia total, muito pior do que o 5, muito pior do que o 3, a ponto de eu não querer levantar da cama. Tinha dias mesmo que eu não levantava da cama, eu me arrastava para tomar banho, eu me arrastava para beber um gole d'água, eu me arrastava para fazer uma refeição, sei lá, para trocar de roupa, para tirar o meu pijama. Foi um período realmente que a minha saúde mental deu uma declinada muito grande. Eu tava numa energia muito baixa, numa vibração muito baixa, e eu acho que isso começou a afetar, né, outras áreas da minha vida. Pra mim tá tudo ligado, né, corpo, mente, espírito. Então se a minha saúde mental tava começando a descer, foi descendo pro meu corpo, foi descendo pro meu humor, foi descendo pra tudo, né? A gente é um sistema, então uma coisinha foi puxando a outra. Nesse período também eu não queria falar com ninguém. Fiquei bem distante, assim, da minha família. Eu moro sozinha e minha família não tá aqui, tá em Manaus. Eu me distanciei um pouco, bastante, da minha família, porque eu não queria ficar falando, né, no WhatsApp ou ficar em ligação de vídeo. Eu tava bem malzinha, então eu só queria ficar ali, não queria conversa com ninguém. O que não é muito correto, né? Nesses momentos que a gente tá bem pra baixo, aí sim que a gente precisa das pessoas que nos dão apoio, nos dão amor, compreensão e tal. Mas naquela época, de novo, eu não tava sabendo lidar muito bem. E aí chegamos no estágio 7, que é o estágio que eu tô agora, que é um estágio que eu tô chamando de como uma fênix. Eu renasci. Eu acho que acontece. Eu tô meditando, quem me segue lá no Instagram tá vendo que eu tô meditando praticamente todos os dias. São realmente muito raros os dias que eu não tô meditando. Se não é às 8 da noite, é às 6 da manhã, numa live mesmo lá no Instagram. E eu acho que durante uma meditação, ou talvez no conjunto, né, de todas as meditações que eu tava fazendo, eu tive algum tipo de clareza. E eu vi que, assim, essa quarentena ainda ia durar muito tempo. E eu percebi que eu não podia fazer isso comigo, com o meu corpo, me tratar desse jeito, tratar a minha saúde mental e minha saúde emocional, minha saúde física desse jeito. A gente ainda ia ficar um bom tempo nisso, então eu falei, não, peraí, eu tenho que achar um jeito de me adaptar, né? Todos nós somos seres humanos extremamente adaptáveis e a qualquer situação, salvo as devidas exceções, né? Eu entendo que cada um tá lidando com a pandemia de uma maneira, cada um tem uma realidade. Eu percebi que eu não podia deixar isso me afetar no ponto que estava me afetando.
Então, aos pouquinhos, né, ao invés de voltar lá pro 80 que eu comentei com vocês, eu fui voltando aos poucos, eu fui me dando pequenas metas, pequenas coisas. Tá bom, então essa semana agora eu vou treinar 5 dias seguidos. E aí eu até fazia quadradinho no caderno e tal, porque eu sou essa pessoa que gosta de marcar. E eu consegui fazer o que eu tava me propondo, porque eu fui passo a passo, sabe? Foi uma coisa pequena no meu dia, que quando eu fui ver no final da semana, no domingo, no sábado, eu tinha conseguido resultados que eu não tava conseguindo desde março, assim. Então foi um momento muito legal pra mim, foi um momento de mais equilíbrio, que eu passei a me encontrar na quarentena, né? Eu passei a cuidar melhor de mim, da minha saúde mental, do meu corpo, do meu templo, do meu espírito. E eu acho que agora eu tô levando, sim, a quarentena de um jeito um pouco mais, na medida do possível, normal, né? Eu tô tentando me adaptar a esse novo normal que a gente tá vivendo. Mas eu achei muito interessante compartilhar com vocês, assim, porque vocês estão vendo que são fases, são ondas, né? Uma hora muito mal, outra hora muito bem. Mas a gente tem aí, juntos, que achar um equilíbrio, né, gente? Não dá também muito feliz, muito triste. Essas oscilações não fazem bem pra gente, pelo menos pra mim não fazem. E agora eu me sinto muito mais, de certa forma, no controle, né? Eu consegui achar um pouquinho de controle sobre mim e sobre a minha vida. Mesmo que agora essa situação a gente não tem controle nenhum de quando isso vai acabar, de como que vai ser quando a gente puder sair da quarentena e tudo mais. Mas hoje, pelo menos, eu já me sinto um pouco mais em paz de como eu tô lidando com isso. E no fim de tudo, né, gente, tudo são fases. As fases boas e as fases ruins. Todas elas ensinam muito pra gente, eu aprendi muito, eu tô aprendendo ainda muito sobre mim, sobre meus valores, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu sou, como eu não sou, o que eu aceito, o que eu não aceito. E eu acho muito importante a gente realmente valorizar, sabe? Tanto as fases ruins da nossa vida quanto as fases boas, porque cada uma delas a gente consegue aprender muito com elas. Eu tô aprendendo demais, demais, demais. Uma coisa que tem me ajudado muito é sempre contar as minhas bênçãos, sempre lembrar da quantidade de privilégios que eu tô tendo e que eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, mas comece a elencar, sabe, as suas bênçãos, as minhas. Eu tenho uma casa com segurança, eu tenho água, eu tenho comida, eu tenho recurso financeiro para comprar comida ou remédio, alguma coisa que eu preciso. Eu tenho pessoas conhecidas no prédio que eu moro, então no caso de uma emergência eu posso sim contactar alguém, eu não tô completamente isolada, sabe? Eu tenho internet para falar com os meus familiares, com meu namorado, com os meus amigos, para continuar atualizada nas notícias, e ainda estou empregada, então assim, são tantas bênçãos que tem pessoas, né, passando frio, passando fome, morrendo de Covid, que quando você coloca no papel as coisas pelas quais você é grato, coisas pequenas que talvez você não dê tanto valor, você vê o quão privilegiado você é. E aí você para de reclamar. Você começa a focar no bom e no positivo. E é isso que eu tô tentando fazer. E agora eu quero saber aqui embaixo nos comentários como que tá sendo pra vocês essa quarentena, se vocês se identificaram com os meus estágios, se vocês acham que faltou alguma coisa ou querem acrescentar alguma coisa. Me contem aqui, eu acho muito saudável esse tipo de discussão e de troca de experiências pra gente se sentir mais próximos, sabe? Como seres humanos mesmo. O que tá acontecendo na sua vida também tá acontecendo na minha. Então vamos conversar aqui embaixo nos comentários, eu espero vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, estou de volta, galera. E dê o like, ative o sininho pra receber sempre as notificações. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo!